Rússia, Ucrânia e guerra. Este é o tema hoje desta pílula filosófica, que é uma pílula filosófica um pouco diferente. É a aplicação da filosofia aos temas contemporâneos. Antes de prosseguir para o conteúdo, aquele joinha, se inscreva no canal, e tudo isso ajuda consideravelmente o projeto de difusão filosófica. É um projeto que, ao difundir pensamento de autores, ou mesmo pensamentos mais contemporâneos, contribui na perspectiva de que a filosofia, enquanto uma área de conhecimento organizada, sistemática e etc., ela está na base, eu diria, da democracia contemporânea, e em especial na base de um conceito muito importante, que não é só um conceito, mas é uma questão objetiva da vida das pessoas. Viver de modo cidadão e se comportar de modo cidadão. A cidadania, para nós brasileiros, ela ganha um estatuto muito recente, na Constituição de 1988, quando nós temos de modo muito claro e explícito de que se tratam os cidadãos como portadores de direito. Curiosamente e incrivelmente, Ulisses Guimarães chama essa Constituição de a Constituição Cidadã. Então a filosofia é nessa perspectiva. Voltando ao tema do vídeo propriamente, na verdade, ao invés de fazer e propor uma análise de Rússia e Ucrânia e se vai haver guerra ou não, como filósofo e como professor de filosofia, para o público, desde o ensino médio, mas também de estudantes de relações internacionais, sobretudo estudantes de relações internacionais, com perspectiva da chamada diplomacia econômica. Às vezes nós pensamos que relações internacionais e diplomacia é coisa só de estados e de funcionários dos respectivos, digamos assim, setores desses estados que cuidam das relações exteriores, e necessariamente não. A diplomacia econômica ela é um tema muito relevante e ela, digamos assim, tem múltiplas aplicações. No caso específico que estão aqui, o que eu proponho enquanto filósofo é como que se faz uma análise desta situação. Obviamente que para aqueles que estão no contexto é sempre muito duro esse tipo de assunto, porque ele é uma questão que impacta a vida das pessoas diretamente, para além de um mero comentário cômodo, que é nós que estamos distantes do problema. Então, a primeira dica é que, se você então, por interesse muito pessoal, por exemplo, eu me interesso pelo tema de políticas de relações internacionais, eu creio que desde muito jovem, que eu lembro que eu colecionava revistas e lia muito sobre, na época das revistas, nos anos 90, então, ou por um gosto pessoal, ou por aqueles que têm negócios implicados em países direto ou indireto. Então, sendo mais concreto e do ponto de vista utilitário, a análise, portanto, geopolítica serve muito nessa perspectiva. Para nós que somos professores, esse conteúdo nós ensinamos em matérias como filosofia política, ou professores da área de geografia, de história, então é objeto da nossa profissão, que vai passar a ser ensinado na escola e etc. Então, para compormos uma análise apropriada deste cenário e de outros, a primeira dica é ter múltiplas fontes e comparar estas fontes. E se lança, portanto, muitas perguntas. Num resumo aqui, a questão que envolve a Rússia e a Ucrânia, se formos perceber, enquanto atores, envolve Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia, como um conjunto de países. E como que esses atores acabam, digamos assim, produzindo, digamos, manifestações quando o interesse deles se chocam. Então, não é possível fazer uma leitura, portanto, simplista, rápida. Não dá para recortar e compreender a situação da Ucrânia apenas como sendo a questão da Ucrânia.
Então, há um conjunto de jogos geopolíticos e de interesses econômicos. Se eu pudesse fazer um resumo, basicamente, nós temos o confronto de duas economias gigantes, que é China e Estados Unidos, confronto no sentido de disputa por espaço de recursos. A economia capitalista, ela tem um processo de extração de recursos e de transformação de recursos. Então, nesse sentido, a energia que move o mundo contemporâneo é obtida por petróleo e por gás natural. São as grandes fontes de energia contemporânea. Depois nós temos outras fontes. Para além dessas fontes de energia, nós temos também espaço para, digamos assim, comercializar os produtos que são transformados e que produzem e que fazem as economias existirem. Se pensarmos então que a China tem ocupado um tamanho econômico que tem ultrapassado os Estados Unidos em quantidades em vários setores, então a produção científica já tem um ultrapassamento, volume já se fala, impossível que isso já aconteceu, está para acontecer, e outros aspectos que começam a, digamos assim, haver disputa por regiões onde tem recursos e onde se pode extrair recursos e vender produtos. Posto esse cenário macro, então alguns analistas indicam que a provocação dos Estados Unidos, basicamente, no contexto da Europa, ela começa por verificar que a China fornece muita energia através do gás para a Europa. E a Rússia, junto com a China, digamos assim, é um contraponto muito forte a essa ideia de expansão econômica e de obtenção de recursos dos Estados Unidos e mesmo a manutenção desta hegemonia. E, portanto, essas disputas acabam eclodindo em pontos que a gente pensa aparentemente que não tem relação nenhuma. Antes de continuar adentrando nesta análise, que eu acho que o problema que eu me proponho aqui é outro, é que a maior dificuldade que nós temos é exatamente como que nós podemos fazer estas inferências que, de certo modo, eu já até fiz. Quais são as fontes que nós podemos fazer isso? Então a gente tem que ter alguns pressupostos, a partir desses pressupostos, continuar o processo de uma espécie de tabulação de informações, porque as informações, elas tendem a não serem públicas. E o que se publica também, até que ponto podemos fiar nessas informações. Você pega, por exemplo, fontes que não são vindo da Europa, por exemplo, das grandes agências de notícia, de jornalismo da Europa, AFP, Reuters, EFI, melhor dizendo, as da Alemanha, que agora me falharam o nome. Essas grandes agências, se a gente pega e vê sobre Rússia, elas têm um discurso muito parecido. Mas se a gente começa a pegar as mídias da Rússia ou outros médias alternativos ligados à Síria, por exemplo, ou outros países, ou mesmo dentro desses países, os blogs alternativos, a gente começa a entender que tem ali, esse cruzamento começa a ter, digamos assim, coisas que não batem. Se eu pego então a narrativa de empresas públicas russas, por exemplo, em alguns assuntos, nitidamente eles fazem o mesmo que a mídia ocidental faz. Portanto, esta narrativa, quem conta, de certa maneira, acaba contando segundo o que convém, o que interessa. Não dá para, então, dizer assim, não, mas a mídia russa é melhor do que a ocidental. De certa maneira, elas contam a verdade, mas sempre de uma perspectiva que, quando a gente confronta, parece ser dois discursos. E quando a gente faz isso em relação, por exemplo, à Ucrânia, a gente começa a descobrir uma série de coisas que não batem. Por exemplo, a mídia inundou, a mídia ocidental, como se diz, que estão fornecendo algumas tecnologias militares para a Ucrânia. E
E aí começaram a sair imagens de avião fornecendo um tipo, por exemplo, de míssil anti-tanque, porque a Rússia vai ocupar a Ucrânia com tanques. E aí um analista militar, então, cruzando essas informações, faz a pergunta básica. Será que esse espécie de, né, alarde sobre a Rússia ocupar a Ucrânia não é uma estratégia para se vender material bélico? Para alguns analistas, o grande vitorioso, por exemplo, na guerra da Síria, é a Rússia, que apoiou a Síria e que não conseguiram derrubar o presidente al-Assad, né? E o que isso implicou? Nós que não somos do meio, eu, por exemplo, não sei nada, mas a gente tem essa notícia, al-Assad continua presidente e enfim, independente aqui de partido, mas esses são fatos mais verificados. Então, até que ponto esse alarde todo não justificou a venda de 200 milhões de material bélico entre a Inglaterra, acho que 200 milhões dos Estados Unidos, mas eu não sei quantos da Inglaterra. Isso é indústria que gera emprego na Inglaterra, que gera emprego nos Estados Unidos. E muito emprego, inclusive. E a cena que é criticável por alguns analistas militares é que o material bélico produzido não serve para o contexto de uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É um tipo de míssil, de projétil lançado manualmente, que chama alguma coisa como Javali, em inglês a pronúncia eu não lembro, mas é Javali, e que é contra tanque. E aí um analista militar, por exemplo, chamou a atenção, olha, esse material consegue atingir um tanque a 200 metros ou a 600, que é uma coisa muito, muito próxima. Aí a pergunta é, será que a topografia da Ucrânia é cheia de morros que permite esse tipo de emboscada a um tanque, quer dizer, uma pessoa a pé contra um tanque? Se não, é atirar e correr, perna para que te quer, porque se você errar ou se o tanque vizinho te ver, você está num plano, que é a característica de boa parte da topografia da Ucrânia. E possivelmente onde poderia acontecer os confrontos. Tudo bem, então seria urbano, né? O tanque dentro do urbano. Sim, é possível. No entanto, o analista militar chamava a atenção de que esse fornecimento de material para uma Rússia que tem uma artilharia, que é aquela que destrói infraestruturas militares. Numa guerra você não atira e não deveria fazer isso na população civil, ou numa cidade chega e joga um míssil aleatório, não, você joga em pontos militares, porque senão é considerado crime de guerra. Na guerra tem uma regra, você pode matar outro militar, mas não o civil em geral. E aí, então o analista militar diz, é algo assim totalmente ingênuo achar que projéteis de lançadores contra tanque vai permitir dar uma segurança à Rússia, que tem as condições de atacar com foguetes, mísseis e outras engenhocas da artilharia capaz de destruir pontes e etc, etc. Então não faz sentido, do ponto de vista militar, encher a mídia ocidental de que está fornecendo, e o fornecimento são essas armas. Então tem essa incongruência aí que parece muito mais um show pirotécnico e não real. Ainda que, mais uma vez, nós também não sabemos, não temos precisão sobre essas informações. O que resta, obviamente, é para quem está no conflito, por exemplo, dentro da Ucrânia, no leste da Ucrânia, sem dúvida, esse tipo de desenvolvimento da situação que impacta diretamente essas pessoas dos países vizinhos à Ucrânia, sobretudo, que provavelmente no início de uma guerra vão ter que receber refugiados, e as implicações disso global, sobretudo para quem investe em criptomoedas, quem investe em bolsa, e, num dado momento, as implicações disso para a produção concreta dos produtos. O preço do combustível, o valor do dólar, que pode desvalorizar ou aumentar. Tudo isso, esse conflito, se ele eclode de fato, implica nós desta forma. E aí nós vamos descobrindo o que está em questão.
Enfim, como professor, portanto, antes mesmo de tomar partido, é exatamente dizer que cada um vai compor a sua reflexão sobre essa cena da Ucrânia segundo os seus interesses, segundo, para saber quais são os impactos dos seus interesses, para você compreender e se orientar concretamente. Recentemente, por exemplo, houve 2 golpes militares numa região da África chamada CEDEAO, que é a África Ocidental, em torno de 14 países, se não me engano. Houve golpe de Estado no Mali e Burkina Faso, e houve uma tentativa de golpe de Estado agora recente, há 2, 3 dias, em Guiné-Bissau, que também compõe essa região. No caso do Mali, o desenrolar do golpe, por exemplo, já redundou na expulsão de forças militares francesas e outras que fizeram uma composição militar para, digamos assim, no governo passado, ajudar o governo do Mali a combater os terroristas. O atual governo pede para que eles saiam e até mesmo acusa de que eles estariam formando os terroristas. E aparece nesse cenário, já com reportagens já feitas, a presença de um grupo paramilitar ou de guerra profissional que os Estados Unidos utilizam em larga escala. Blackwater é um deles. Depois tem vários outros nomes, que agora me falha a memória, que são grupos de mercenários profissionais. Isso é uma empresa que pode ser constituída nos Estados Unidos, que vende segurança e se faz guerra fora do território americano. Ok. A Rússia também tem os seus grupos e a mídia noticia um grupo chamado Wagner, porque tem esse nome, etc. Existem aí histórias. E esse grupo estaria operando no Mali. E aí a mídia começa a dizer que seria a presença russa na região. Aconteceu um golpe vizinho ao Mali, na Burkina Faso, que também tem características aí de ser idêntico ao que aconteceu no Mali, que é vizinho. Então, por exemplo, se eu tenho negócios que implicam a CEDEAO, esta crise, certamente, é visível que ela tem ligação, esse confronto entre Rússia, esse confronto geopolítico, tem relação direta com isso que está acontecendo no Mali e na Burkina Faso. No Mali, muito mais, porque já está sendo noticiado. Se porventura tivesse uma escola de francês no Mali, eu estaria agora provavelmente em apuros, porque me parece que o governo também decretou alguma coisa de substituir o francês. Não tenho certeza disso, li isso rapidamente. Como professor, por exemplo, o assunto ligado diretamente à CEDEAO, que tem a ver com a educação, me interessa. E isso tem a ver com a geopolítica. Então, a minha orientação para compreender aqueles fatos, para eu me posicionar, implica eu saber dessa informação. Meu produto, a educação do setor que eu trabalho, inicialmente não teria aí um choque em função da substituição de um governo que se colocou a expulsar do país qualquer negócio, qualquer empresa, ou pelo menos nos setores específicos que tem a ver com certos países. Se eu tivesse nesse país, era hora de eu me preocupar que provavelmente o meu negócio ali não funcionaria mais. E isso é um impacto de gigantes se movimentando e os efeitos regionais dessa movimentação de gigantes. Então, analisar a geopolítica do ponto de vista profissional interessa para a gente nesse sentido. Compreender, por exemplo, como que o preço da gasolina no Brasil está o preço que está, é compreender também de geopolítica. Não é possível eu achar que havia uma partilha e uma exploração do petróleo no Brasil numa modalidade, onde inclusive empresas chinesas haviam inicialmente ganho a compra, os leilões. Esse processo foi reformulado num governo e eu não acompanhei mais, mas empresas americanas e inglesas se tornaram a maioria. A regulação permitiu que o preço do petróleo no Brasil fosse praticado no valor parametrado em dólar. Então a preocupação é deixar que o jogo econômico das grandes corporações determine o preço do produto, sem uma regulação do Estado, porque isso, na concepção neoliberal, o Estado não pode fazer isso.
não pode fazer quando o país é subalterno como o Brasil, mas quando é os Estados Unidos isso é feito. Não pense que empresas internacionais regulem e ditem o preço do petróleo nos Estados Unidos, onde para a economia americana o preço do petróleo é um preço muito baixo, o que implica na produção e no desenvolvimento do país. Então, eu preciso compreender que a composição desses preços está implicada em decisões muito pontuais e históricas. Se eu tivesse dependência de combustível para desenvolver o negócio no Brasil e eu não fosse do Brasil, eu já saberia que esse preço tornaria o negócio inviável já há 4, 5 anos atrás, quando houve a mudança legislativa, legal, na lei e permitiu isto. E isso tem a ver com jogos políticos internacionais. O Brasil tinha se aproximado de uma associação de países chamada BRICS, e obviamente nesse contexto em que teve indicativos muito claros e precisos de abertura de banco, de construção de infraestrutura, assim, muito logo, muito pouco tempo depois dessas perspectivas que estavam se construindo do ponto de vista econômico, mas com outros atores econômicos, nós tivemos uma série de interferências brandas aqui no Brasil que modificou totalmente o cenário. Antes da presidenta Dilma, nós tínhamos um cenário econômico internacional no Brasil de uma perspectiva, e depois esse cenário modificou por completo daquele anterior. Então, a análise também implica um tempo maior e não um tempo muito pequeno. Então, não conseguimos fazer uma análise sem fazer uma leitura dos últimos 15 anos. Porque o presente da economia brasileira, ela foi gestada há 15 anos atrás. Desde uma melhoria no consumo e assumir um papel de proeminência que o Brasil fez, e ao assumir esse papel de proeminência econômica, ele deixou de ser um ser subalterno. E aí, a partir disso, uma série de fatores começa a se desconstruir esse lugar de protagonista do Brasil, e passa por um outro modelo, onde outros atores internacionais do dinheiro querem essa região exclusiva para eles e não pode permitir que outros cheguem aqui. Então, é uma série de fatores, uma série de fontes que a gente precisa articular para compor, e a análise varia de indivíduos para indivíduos. Se eu tenho interesse, por exemplo, em comprar empresas energéticas, setores de distribuição de energia, o Brasil, obviamente mais recente, é muito interessante para essas pessoas, porque se permite compra e venda do setor. Se ele tem outro setor de economia, a análise dele vai dar outro resultado, vai achar que isso não é o melhor. Se você vende serviço de segurança, você é ex-militar, monta uma empresa de segurança, um conflito como está acontecendo na Ucrânia pode ser uma fonte de renda, ou como foi na Síria, ou como foi no Iraque, no Afeganistão. É aí que construíram esses modelos. Se você produz material bélico, ou seja, armas de fogo, ou todos esses aparatos, óculos, capacete, roupa, que a gente encontra aqui no Brasil, com essa turma que gosta de viver no mato, entre aspas, os chamados sobrevivencialistas, vivem no mato, mas com a faca tal, com um negócio tal. Se você é desse ramo, um cenário desse de conflito pode ser interessante para você vender. Enfim, falei mais do conflito da guerra porque eu puxei esse assunto inicial, mas a análise vai ser composta por cada pessoa. A grande verdade é que as pessoas, no geral, são trabalhadoras e, aparentemente, elas não conseguem usufruir uma informação como esta diretamente na vida delas. É por demais complexo e abstrato que um trabalhador de um grande centro como São Paulo consiga se orientar a sua vida, o que ele vai fazer, onde ele vive, articular esta microação humana dentro de uma mega cidade, a partir desta, digamos assim, análise contextual da cena internacional, nacional, estadual. É muito difícil porque implica tempo, implica formação, e é claro que o professor, na verdade, ele cumpre essa função. O professor, quando ensina para um aluno de ensino médio,
A ideia é que ele tenha os rudimentos para poder fazer esse tipo de análise, para ele posicionar a própria vida dele. Que se no âmbito macro nós descobrimos que precisamos triangular várias fontes, também no âmbito micro nós precisamos articular múltiplas fontes. E basicamente essas fontes são os amigos. Né? É através de uma rede de amigos que a gente consegue, digamos assim, se orientar e se posicionar e agir individualmente. A nossa política mais imediata é a política que acontece com os amigos. Não é com o representante formal de nenhum poder constituído, mas é com os amigos. E nós sabemos que nós não nos orientamos por um único amigo, nós nos orientamos por uma rede de amigos, e essa rede de amigos fornece os elementos para que eu, singularmente, vou me posicionando de modo adequado na vida. Esse seria o ideal, porque isso também orientaria a posição dos indivíduos, por exemplo, como ele votaria no político A ou B, porque ele sabe quais as implicações que tem ou não. O próprio mecanismo de saber se o político que promete faz ou não também aplica essa mesma regra, quer dizer, você não pode ter apenas o discurso do político, mas você precisa ver um conjunto de outras coisas para ver se coincide o que ele narra com o que de fato ele faz. E aí você comporia de modo adequado esta estratégia no nível individual, isso que aqui eu propus ao longo do vídeo inteiro, pensar o macro da situação geopolítica. Você faria isso na sua microação política. Pensando aqui que nem todo mundo tem, digamos assim, uma ação que necessariamente precisa ter essa compreensão macro. Né? Nem todo mundo tem uma empresa, um negócio num outro país, ou vende, ou exporta, ou opera algum sistema em outro país. Pensando que a maioria das pessoas, na verdade, vivem no seu micro, e que não quer dizer menor, menos importante. Né? Eu também, como indivíduo, tenho um micro. Tenho aqui os vizinhos, tenho aqui a minha floresta, o barulho de rio. Eu também preciso entender e pensar e me articular nesse contexto. Eu não posso me alienar disso aqui. Enfim, essa é a minha contribuição sobre a ideia, o fato, né? A iminência ou o tema que está nas pautas dos jornais e que vai crescer nesse mês de fevereiro na pauta dos jornais do Brasil, coisa que ainda não aparece tanto. Quando, digamos assim, tomar por completo, certamente vocês verão que essas minhas análises podem ser, digamos assim, bem mais pertinentes do que agora. Muito obrigado, até a próxima pílula.